Este programa tem o apoio de Novo Notícias com Mariana Nogueira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao último bloco informativo desta semana aqui no novo canal. Paredes, Valongo e Rezende são os 3 concelhos que não prosseguem para a próxima fase de desconfinamento. Os concelhos de Paredes e Valongo não vão prosseguir para a próxima fase de desconfinamento. É o que resulta da decisão do Conselho de Ministros, que aprovou uma resolução que declara a situação de calamidade em todo o território nacional continental das 0 horas do dia 1 de maio até às 23h59 do dia 16 de maio. Além de Paredes e Valongo, também os concelhos de Odmir, Algesur, Rezende, Carregal do Sal, Portimão e Miranda do Douro não transitam para a próxima fase. Em Paredes o tempo é agora de expectativa. Os proprietários de estabelecimentos de restauração estão apreensivos com este impasse. Por enquanto ainda não podem recuperar dos prejuízos. Aguarda-se por isso por melhores dias. Vai ser um bocadinho difícil, claro que sim, não é, menina? Mas pode ser que isto vá um bocadinho adiante, mas é claro que prejudicados, nós que vamos ficar sempre um bocadinho mais prejudicados, claro que sim, sem dúvida alguma. Aqui tem também padaria, não é? O que lhe dá alguma folga em termos de horário. Poderá ficar, pelo facto de ser padaria, sim, até mais tarde um bocadinho? Sim, um bocadinho até mais tarde, mas mesmo assim é claro que nunca é a mesma coisa que temos um horário habitual, claro que sim. Tenho que fechar mais cedo ao fim de semana, já prejudica um pouco, não é? A verdade tem que ser dita, e prejudica mais os meus colegas de outras atividades, que têm que fechar a 1h, não é? Então nós podemos ficar até às 19h no comércio a retalho, eles a 1h têm que fechar, são mais prejudicados outras atividades do que propriamente esta, embora esta também seja um pouco, não é? Quais são agora as suas expectativas? Que nos próximos 8 dias que isto melhore um pouco, não é? Pelo menos todos esperamos que sim, que as pessoas se comportem, eu não sei o que é que levou a isto, mas talvez uma falta de civismo uns pelos outros e um bocadinho um comportamento mais, um bocadinho melhor. Paredes, entre os municípios que não avança para a 4ª fase de desconfinamento, são 8, à exceção destes 8 municípios, o Conselho de Ministros definiu que a partir do dia 1 de maio a generalidade do país irá transitar para a próxima fase de desconfinamento. Os restaurantes já vão poder estar abertos até às 22h30, já a partir de amanhã. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a ARESP, em nota enviada aos órgãos de comunicação social, mostrou-se satisfeita com a decisão do Governo em aplicar a última fase de desconfinamento já a partir das 0 horas do dia 1 de maio. A Associação considera que, com esta decisão, a restauração e similares pode funcionar já a partir de sábado e domingo, fornecendo almoços e jantares até às 22h30, o que dará um novo alento e esperança a estes setores impactados pela pandemia. A ARESP apela a todos os empresários e a todos os clientes que continuem a ser escrupulosos no cumprimento das regras e boas práticas ao nível das medidas de proteção e combate à pandemia. O comunicado termina com o alerta da atual situação: a irresponsabilidade de poucos pode prejudicar o bem de todos. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Vamos ver agora como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas, dia em que não houve óbitos a registar em Portugal. Portugal registrou nas últimas 24 horas 460 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.974 óbitos e 836.493 casos confirmados de Covid-19. O Governo aprovou esta quinta-feira um conjunto de diplomas de combate à corrupção.
Em comunicado do Conselho de Ministros, refere-se que o programa do 22º Governo Constitucional assume um esforço determinado e contínuo de prevenção e combate à corrupção, bem como o objetivo de melhorar a qualidade da legislação e a transparência de procedimentos, tendo o Conselho de Ministros aprovado um conjunto de diplomas para a prevenção e combate à corrupção. Na generalidade, o Decreto-Lei institui o Mecanismo Nacional Anticorrupção como entidade administrativa independente com personalidade jurídica de direito público e poderes de autoridade, dotada de autonomia administrativa e financeira, que desenvolve atividade no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. O diploma cria ainda o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, obrigando à adoção de programas de cumprimento normativo, tais como programas de prevenção de riscos, códigos de conduta, canais de denúncia e programas de formação, por parte de entidades privadas e públicas. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. No âmbito das grandes entrevistas que têm vindo a ser emitidas esta semana pelo Novo Canal, no âmbito do processo Bewater, agora foi a vez de Ricardo Sousa, do Partido Social Democrata. Depois de Manuel Pinho, do Movimento Juntos por Paredes, e de José Miguel Garcês, do CDS-PP Paredes, o Novo Canal quis saber qual a posição de Ricardo Sousa, líder dos social-democratas de Paredes, ao processo de resgate da concessão dos serviços de águas do município. Em entrevista a Paulo Lopes, este responsável político considerou ter existido incumprimento contratual por parte da empresa gestora dos serviços, da Bewater, designadamente no que diz respeito a investimentos. Daí que a autarquia tenha mantido um braço de ferro com a empresa, não permitindo a atualização do preço da água. Refira-se que o bloqueio nas conversações e negociações entre a autarquia e a Bewater, ainda na altura da gestão PSD, teve por base os subsistemas do sul do concelho, geridos por cooperativas. O impasse manteve-se até à gestão de Alexandre Almeida. Na opinião de Ricardo Sousa, o atual presidente da autarquia deveria ter exigido à Bewater a realização dos investimentos contratualizados. Ricardo Sousa, presidente da Conselhia do PSD Paredes, contra o processo de resgate. Recorde-se que a concessão dos serviços de águas de Paredes a uma empresa privada, a Bewater, foi contratualizada pelos executivos do PSD. Ricardo Sousa é candidato à presidência da Câmara Municipal. Porque é fácil, Paulo. Alexandre Almeida meteu o Conselho num beco. Porque, como eu lhe disse de início, se fosse eu Presidente de Câmara em 2017, chamava a Bewater, depois de analisar o dossiê, sentava-os frente a frente e dizia: meus senhores, os senhores estão em cumprimento com o Conselho a mais de 30 milhões de euros. Ou fazem a sua parte, ou não fazem. Vocês têm que fazer a vossa parte para cumprir o acordo. Façam a vossa parte, nós fazemos a nossa. Ponto. Não fez isto. Desonerou a Bewater. Deu-lhes folga para eles fazerem gestão corrente, dizendo que a Câmara até assumia as ligações. A Bewater, descansada da vida, caiu no colo o que mais queriam, que era fazer uma gestão corrente, porque a parte dos investimentos mais fáceis, que eram mais rentáveis, estavam feitos. Passaram a fazer gestão corrente. Alexandre Almeida foi-se fragilizando politicamente neste processo e perdendo capital negocial com a Bewater para poder exigir-lhes o que quer que fosse. A dada altura, a Bewater até ainda se põe mais em pé e exige a Alexandre Almeida que vai subir a água, vai atualizar as taxas da água em 2021 para valores exorbitantes. Algum do eleitorado de Paredes que ouviu tanto Alexandre Almeida em 2017 a dizer que ia resolver o problema da água e saneamento, ia levar com um aumento significativo da água no ano eleitoral de Alexandre Almeida, ia perceber, quando ele não fez 1 metro de saneamento, ia perceber esta subida exponencial da água. Não ia. E Alexandre Almeida, nesse beco, no desespero, atirou-se para o abismo, só preocupado com a eleição dele. Mas Ricardo, é um número muito perigoso, porque se não. Uma coisa é fazer no primeiro ano de mandato e fazer essa guerra, entre aspas. Outra coisa é no último ano de mandato e eleições. Mas é perigoso para quem? Para os pardenses. Para os pardenses e para o Presidente. Quem é que vai pagar? Eles são os pardenses. Mas para o Alexandre Almeida também. Mas o risco de perder a Câmara por causa mas eu já lhe frisei há um bocadinho que nós temos de ser claros na informação aos pardenses para perceber a gravidade disto. Porque se a decisão sair para 2022, as eleições já passaram. O número do Alexandre Almeida já passou. Ricardo, nós falamos. Ricardo Sousa é candidato à presidência da Câmara Municipal de Paredes pelo PSD, partido que concorre coligado com o CDS-PP. Esta pretensão da autarquia paredense em efetuar o resgate da concessão dos serviços de águas do município, que atualmente são geridos pela Bewater, ainda dará certamente muito que falar.
O município de Alijó atribuiu 5.000 euros para equipar a nova ambulância dos bombeiros voluntários de Cheiros. A Câmara Municipal de Alijó concedeu um apoio financeiro pontual no valor de cerca de 5.000 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cheiros. A autarquia avança que este apoio irá permitir equipar totalmente a nova ambulância de emergência pré-hospitalar. O município realça ainda que este apoio vai responder a uma necessidade urgente daquela associação humanitária ao permitir apetrechar a nova viatura de socorro com todos os equipamentos necessários para obter a certificação do INEM e assim efetuar emergência pré-hospitalar. Já em Felgueiras, voluntários estrangeiros participam numa ação de sensibilização ambiental. Vários voluntários estrangeiros participam em Felgueiras numa ação de sensibilização ambiental, numa iniciativa promovida pela autarquia. Segundo fonte da Câmara Municipal, o Centro Municipal de Voluntariado acolheu, no passado dia 26 deste mês, um grupo de voluntários estrangeiros do Corpo Europeu de Solidariedade com o objetivo de promover uma ação de sensibilização e limpeza ambiental no município. O município realça que os jovens passaram o dia numa ação de limpeza de terrenos no Monte Santa Quitéria, tendo sido recolhidos diversos sacos de lixo depositado, desde plástico a material elétrico ou mesmo roupas. Vamos agora conhecer Catarina Almeida, uma jovem empresária que abre amanhã o seu primeiro negócio, dia 1 de maio. Um salão de beleza um bocadinho diferente dos habituais, não é assim, Paulo? Obrigado, Mariana. É verdade, temos connosco a Catarina Almeida, uma jovem empresária de Paredes, que eu acho louvável por ter a coragem de abrir um negócio nestes tempos de pandemia. Catarina, bem-vinda aqui ao Nova Notícias. Muito obrigada. É um gosto tê-la aqui comigo. Igualmente. Catarina, são tempos difíceis para abrir um negócio. O que é que a motivou? Sim, mas eu acho que não é isso que me fez parar, porque eu já tenho isto já pensado há muito tempo. E se formos a pensar muito nisso, tudo é um momento difícil para abrir, porque uma pessoa nunca sabe o que esperar do negócio, mas já foram 7 anos a pensar nisto, então agora é que chegou mesmo a Portanto, altura. no fundo era um sonho e não Sim. quis desistir do sonho. E agora... Estamos a falar de um negócio de beleza e de bem-estar. E não digamos só. assim. Também Não vou só. ter E é a isso que eu queria parte... explicar. Portanto, Catarina, o seu negócio é ali muito perto da Câmara Municipal de Sim. Paredes, com bons acessos de estacionamento na parte de trás. As pessoas Sim. podem ter dúvida, mas na parte de trás tem lugares de Tem. estacionamento. E o que é que nos apresenta? Ora, vou ter parte de cabeleireiro, estética, saúde e bem-estar também, e vou ter também a parte de joalharia. Também já é um negócio de família, que também tínhamos cá em Paredes uma orivesaria, só que como eu gosto muito da vertente da estética e lidar com cuidar das pessoas. Está a falar da imagem, não é? Exatamente. E o adorno, a rosaria é o complemento. Sim, exatamente. Então vou levar tudo comigo e é tudo uma junção. Catarina, estamos a falar de um negócio que vai empregar alguém? Ou é só um negócio familiar? É só meu. Portanto, é a Catarina Sim. que vai trabalhar e que faz o empreendedorismo. Neste tipo de pandemia, como é que se aguentou? Foi um bocadinho complicado, mas tudo se conseguiu e agora é sempre para a frente. Houve algum apoio do Estado? Não. Não, portanto, Não. foi tudo da sua Sim, parte, sim, do esforço do seu trabalho. Portanto, a orvesaria, como disse, tem esse serviço de beleza, o salão de bem-estar tem esse serviço de beleza, tem a Sim. parte estética, a parte de cabeleireiro e depois Sim. a parte de complemento com as joias. Mas vai haver algo, ou pensou em algo para que diferencie dos outros seus concorrentes, no fundo? Porque estamos em tempo de pandemia e muitas Sim, vezes, agora como sabes, presencial. Paredes agora fechou, Sim. amanhã pode abrir. Como é que vai gerir isso e o que é que tem para oferecer para que realmente os clientes possam ir à sua casa sem... Para começar o atendimento, o espaço também é diferente. Eu quero que as pessoas se sintam como se estivessem em casa também. E os produtos, tudo, é tudo pensado nas minhas clientes, nas coisas e é tudo... E como é que vai gerir esta parte? É por marcação? É tudo por Ou marcação. tem lá uma salinha de espera? Tudo por marcação, porque eu gosto de ter também o trabalho controlado, dar atenção às clientes, cuidar delas e elas terem um momento delas e nunca sem ser por marcação. Eu vou fazer aqui uma questão que eu sei que neste momento não depende de si, mas toda a gente precisa saber o horário, não é? Sim, será das 9h30 às 7, todos os dias, menos ao domingo. Aos sábados, pronto, até à 1, como nós sabemos, mas sem interrupção para almoço
Está a falar Sim. até uma, Aos neste caso em sábados. Paredes. Sim. Mas, ou será sempre? É por causa Não, da- é só por causa da pandemia. Quando passar a pandemia ou quando passar Será na as mesma novas- das 9h30 às 7. às 7 e ao sábado também. Também, das 9h30 às 7. Será sempre Sim. até às 7. Sim. Portanto, ela, o seu espaço vai abrir quando? Amanhã. Amanhã Dia 1 de será maio. o dia 1 de maio. Tem essa data é especial, porque dia 1 é sábado, é feriado, não é? Porque é o dia do trabalhador. Pensam Sim. nisso? Pensei em tudo um bocadinho e acho que nada melhor do que abrir nesta altura, a altura também de muito das noivas, e acho que é um ótimo mês para arrancar. Bem, é importante que as pessoas cumpram as regras para que o negócio... Sim, eu vou cumprir com todas as regras, tenho também um medidor de temperatura, tem lá o desinfetante, se às vezes as pessoas quiserem trocar de máscara também tenho lá, cumpro com todas as normas. Muito bem. Catarina, foi um gosto Igualmente. e dou-lhe já boa sorte, desejo-lhe boa sorte. Muito obrigada. Muito sucesso. Catarina Almeida, uma jovem empresária de Paredes que numa altura de pandemia não quis desistir do seu sonho. Mariana, é como tu. Agora também sempre sonhaste estar à frente do Nova Notícias. Meus parabéns pelo excelente trabalho e passo-te a bola para ti. Obrigada, Paulo. É mesmo esse o lema. Nunca desistir dos nossos sonhos. Este bloco informativo vai agora para uma pausa de apenas 30 segundos. Fique desse lado. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo. Em Felgueiras foi cedido um terreno para a instalação do novo complexo desportivo do Várzea Futebol Clube. O município de Felgueiras vai constituir o direito de superfície gratuito de uma parcela de terreno com uma área de 5.375 metros quadrados à Associação Desportiva de Várzea Futebol Clube pelo período de 25 anos para a instalação de um novo campo de futebol de 11. A autarquia esclarece em nota enviada à imprensa que a proposta para a atribuição do terreno, avaliada em 43 mil euros, é justificada pela importância que esta associação tem na formação de jovens. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. A abertura da nova sede Silva e Vinha Adrap Sentir Penafiel deverá ocorrer já no verão. Presidente da Silva e Vinha, Adrap Sentir Penafiel, Joaquim Carlos, avançou que a nova sede da associação, situada no antigo Jardim de Infância da Escola Básica Carvalheiro, em Galegos, deverá ser inaugurada este verão. O dirigente destacou que a atual sede foi entregue à associação por um período de cerca de 20 anos pela Câmara de Penafiel, num processo que envolveu a própria Junta de Freguesia de Galegos. Um estudo da Associação de Futebol do Porto pretende fazer uma análise ao futebol distrital. A Associação de Futebol do Porto afirma que vai proceder à realização de um estudo a nível distrital, tendo como objetivos fazer uma análise do futebol e do tecido clubístico que sustenta o futebol no distrito. A Associação de Futebol do Porto refere que este estudo é pioneiro no país e tem como metas fazer uma análise detalhada do fenómeno do futebol e dos seus filiados, assente em 4 grandes eixos: recursos humanos e estrutura organizacional, orçamento e sustentabilidade, infraestruturas e condições e presença digital. A instituição avança ainda que este estudo pretende conhecer o impacto da pandemia nos clubes não profissionais, reconhecendo que é também seu intuito ter um conhecimento cabal da realidade dos clubes, propor soluções e implementar estratégias. Antes do comentário semanal com o Dr. Rui Brito Fonseca, resta-nos saber quais é que são as previsões da meteorologia para o próximo fim de semana. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 1 de maio, é de céu parcialmente nublado, com temperaturas máximas de 17 graus e mínimas de 4 graus. Probabilidade de chuva de 2% e o vento fraco. Já domingo, dia 2 de maio, céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 4 graus. Probabilidade de chuva de 1% e o vento fraco. De volta a este bloco informativo e hoje, como é sexta-feira, temos o habitual comentário com o Dr. Rui Brito Fonseca, que nos traz sempre temas da atualidade. Boa noite, doutor. Boa noite, Mariana, como está? Tudo bem, obrigada. Consigo também? Também.
Doutor, para o programa de hoje vamos falar de dois tópicos, dois temas, que é o assinalar dos 500 anos da morte de Fernão Magalhães e depois dos custos fiscais na fatura da eletricidade. Este segundo tema que é muito, muito pertinente. Mas começamos primeiro pelo assinalar dos 500 anos de Fernão Magalhães, este navegador, não é assim? Exatamente. Faz este ano, fez agora no dia 27 de abril, 500 anos que se passaram sobre a morte de Fernão de Magalhães, que foi talvez o maior navegador português, a par do Infante Dom Henrique, que foi o estratega das descobertas, digamos assim, não tanto navegador, mas estratega, no caso. Mas de facto Fernão de Magalhães foi um grande navegador e que deu origem àquilo que hoje se chama como a era gâmica, que é a era em que nós vivemos, que é a era da globalização. E foi através da viagem encetada por Fernão de Magalhães e por todos aqueles que iam com ele nesta aventura ao desconhecido, digamos assim, que conseguiu demonstrar ao mundo que o mundo poderia ser global, que poderiam existir rotas alternativas àquelas que existiam, rotas comerciais e trocas culturais, e que seria possível existirem trocas com alguma frequência entre todos os povos do globo. Para além disso, as suas navegações também vieram comprovar a possibilidade da circunnavegação do planeta e mostrar também, comprovar através dos dados do posicionamento dos navios em relação às estrelas que iam sendo apontados, a forma do planeta Terra. Foi exatamente no dia 27 de abril que se deu esse momento trágico que levou à morte de Fernão de Magalhães, 27 de abril de 1521, que foi morto numa batalha na ilha de Mactan, nas atuais Filipinas, na tentativa que era o seu objetivo, que era alcançar as Ilhas Molucas para conseguir ter o domínio do comércio mundial do cravinho, que ao tempo era uma das especiarias mais cobiçadas e com maior valor comercial. Com este feito, o Dom Manuel tornou-se o monarca mais poderoso do globo e a cidade de Lisboa a capital mais importante do planeta. A partir de então, do Porto de Lisboa saíam embarcações para todo o mundo, com mercadores, aventureiros, missionários, navegadores, e foi realmente a época áurea das descobertas portuguesas, porque de facto foi um período em que Portugal estava no centro do mundo, apesar de ser o país com as dimensões que hoje tem, tinham uma influência mundial e um poder estratégico mundial que ia muito para além das suas fronteiras. Fernão de Magalhães teve muitos biógrafos que se debruçaram sobre a sua vida, sobre o seu pensamento, mas talvez aquele que tenha sido o maior biógrafo de Fernão de Magalhães tenha sido o escritor austríaco Stefan Zweig, que aprofundou o conhecimento sobre o navegador português e com maestria, com um fino recorte literário, dado que era um escritor do movimento romântico, portanto muito detalhado e muito ao pormenor, e nos narrou assim a vida daquele que foi um dos mais importantes, se não o mais importante navegador e um dos mais importantes portugueses de todos os tempos. E se hoje temos o que chamamos de globalização, devemos à audácia e à teimosia, porque não dizê-lo, de Fernão de Magalhães, e por isso é justo que aqui se lembre os 5 séculos da sua morte e como desde então o mundo passou a ser outro. O seu nome ficará para sempre na história do mundo, desde o estreito que tem o seu nome, Estreito de Magalhães, na América do Sul. Existe também uma espécie de pinguim, o pinguim de Magalhães, desde uma nebulosa que existe no espaço sideral, que o próprio Fernão de Magalhães identificou e nomeou
e que continua a ter o seu nome, desde uma sonda espacial dos Estados Unidos, que teve o nome de sonda espacial Fernando Magalhães. De facto, esta era gâmica mudou o modo como há 500 anos passámos a olhar e a viver o nosso planeta. É do estudo, é da pesquisa, do sonho e da obstinação que nascem empresas tão gloriosas como esta, que nos enchem de orgulho de sermos portugueses. Precisamente, um navegador português que levou o nome de Portugal mais além. Doutor, passamos para o segundo tema, que é os custos fiscais na fatura da eletricidade. O que é que nos quer dizer com isto? Vamos falar das taxas e dos impostos que são aplicados? Exatamente, vamos falar dos nossos bolsos e daquilo que sai dos nossos bolsos todos os meses para os cofres do Estado, e que é algo que interessa a todos, porque não há português nenhum que não reclame do valor que paga pela fatura da eletricidade. De facto, o custo da eletricidade é uma coisa, outra coisa são as taxas que nós pagamos junto nessa fatura. Se não pagaríamos muito menos de eletricidade que aquilo que pagamos, e muitas vezes reclamamos do valor que pagamos de eletricidade e, na verdade, o que estamos a pagar em boa parte são impostos. E por isso todos nós pagamos custos muito elevados. A nossa eletricidade é cara, sobretudo para as famílias, e por isso muitas vezes mesmo no inverno muitas famílias não aquecem os seus domicílios como deveriam para tentar conter estes custos. Diz-nos o Eurostat, portanto uma entidade independente, perfeitamente credível, que somos dos países que mais pagam em taxas e impostos na fatura da eletricidade na Europa. E de facto, se cada um de nós olhar para a sua fatura da eletricidade, rapidamente vai perceber que quase metade do valor que paga mensalmente são estas taxas e estes impostos. E estamos a falar de exatamente 47% do valor. E estes valores destinam-se a taxas e impostos que vão para os cofres do Estado e que nada têm que ver, ou pouco têm que ver, com o consumo que nós fazemos nas nossas casas. Apesar de ser proporcional a esse consumo, não deriva do consumo energético, isto é, nós pagamos a energia e depois pagamos estes impostos proporcionais, para além dos outros impostos, do IVA, que pagamos em tudo aquilo que consumimos. Se toda a Europa, só os dinamarqueses e os alemães, povos com rendimentos semelhantes aos nossos, naturalmente, têm um peso de taxas e impostos na fatura superior ao nosso, note-se que só os chamados custos de interesse económico geral, que aparecem na nossa fatura como CIEG, que ninguém sabe o que é, e o seu próprio nome também não nos explica nada do que é, são custos de interesse económico geral, seja lá isso o que for, só esses têm um peso de 28% e resultam exatamente de opções de política energética. Estes incluem os sobrecustos com a produção de eletricidade através da energia renovável ou não renovável e ainda dos custos com a convergência tarifária entre Portugal continental e as regiões autónomas. Como se este peso não fosse só por si já elevado para os salários médios dos portugueses, para as pensões e para as reformas genericamente baixas que os portugueses oferem, ainda somos o 8º país da União Europeia com o preço mais elevado para as famílias. Portanto, se colocarmos na balança os baixos salários e no outro o elevado custo de eletricidade, vê-se então aqui que há um grande desequilíbrio. Estes dados são dados do Eurostat e da própria ERS, da entidade reguladora dos serviços energéticos, e que colocam a nu esta situação das pesadas taxas e impostos que pagamos nas nossas faturas de eletricidade. Esta componente de taxas e impostos surge então como a terceira mais elevada da Europa e que onera as famílias portuguesas de um modo muito desproporcionado por comparação com os congêneres europeus. São impostos quase ocultos que nós pagamos todos, junto com o consumo da nossa eletricidade,
e que naturalmente diminuem aquilo que são as disponibilidades financeiras das famílias, engordando os cofres do Estado de uma forma algo desigual e pouco justa, porque naturalmente nestas questões dos custos elevados de impostos há sempre desigualdade social e acabam por ser sempre aqueles com rendimentos mais baixos que acabam por sofrer mais essa desigualdade. O elevado custo da eletricidade em Portugal tem graves impactos na qualidade de vida dos portugueses. Como é óbvio, inibe cada um de nós de aquecer as nossas casas convenientemente no inverno e arrefecer no verão. Isto é um dos motivos que faz do nosso país como um dos países da Europa, pasme, onde se morre mais de frio no inverno. Um país com o clima ameno como o nosso, é impensável que tanta gente morra de frio, e isso resulta em boa parte dos elevados custos que pagamos na fatura da eletricidade. É claro que existem também outros fatores que se relacionam com muitas das habitações portuguesas ainda não terem as condições de isolamento térmico que deveriam ter, nem de caixilharia conveniente nas suas janelas e portas, para que possam ter um outro conforto térmico. E por isso esta ideia de nós sermos um país quente acaba sempre por cair quando nos defrontamos com o número de mortos durante o inverno devido ao frio. Se o preço que pagamos na fatura da eletricidade não fosse tão elevado, ou melhor, não tivesse uma carga fiscal tão pesada associada ao mesmo, é certo que os portugueses viveriam com um maior conforto térmico e teriam uma vida financeira ligeiramente mais desafogada. Mais uma vez, mostra-se que este governo das esquerdas não está a tocar em questões que são essenciais para o cotidiano dos portugueses, por alguma insensibilidade social ou por compromisso com outras prioridades de governação, o que acaba de fazer do nosso povo um povo que no inverno sofre muito com o frio e no verão acaba por desesperar com o calor. É um peso fiscal que, enquanto povo, não podemos continuar a pagar para alimentar a gula de um Estado muitas vezes despesista. Doutor, 47% de taxas e impostos é um valor muito grande. Estamos a falar de metade da fatura só para os cofres do Estado. Exatamente. E por isso nós achamos que a nossa eletricidade é tão cara e acabamos por ver depois que não é a eletricidade, são os impostos que o Estado cobra que associa à eletricidade e que nada tem a ver com o nosso efetivo consumo, ou tem pouco que ver. E isso, de facto, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, tem um impacto no seu conforto térmico em casa, e por isso é urgente que esta situação seja revista. Pode-se pensar, bom, mas estamos a falar de valores relativamente baixos, há outras questões mais importantes no país. Haverá com certeza e há com certeza, mas há questões que tocam ao cotidiano das pessoas e que, se forem resolvidas, permitem que todas tenham uma vida melhor, sem grandes custos, digamos assim, para o Estado. Basta que o Estado, se calhar, noutros fatores, não seja tão despesista e não gaste dinheiro onde não devia gastar, e assim colocando o cidadão no centro da sua atividade. Precisamente. Fica aqui a reflexão para os nossos telespectadores. Doutor, resta-me agradecer-lhe por mais este comentário e está de volta para a semana. Até para a semana, então. Até para a semana, muito obrigada. Quanto a si que está desse lado, já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. O Novo Notícias está de volta segunda-feira às 19h30. Tenha agora uma boa noite e um excelente fim de semana. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.